Nós queremos dizer para você que enquanto aguarda esta revista ou outro curso qualquer que você pediu aqui para Novo Tempo, nós temos uma novidade, já estamos falando há alguns dias, você pode fazer um curso bíblico pelo WhatsApp. É vida espiritual, é a base. É a base para tudo que a gente faz aqui como cristão, como alguém que queira estudar a palavra de Deus. Você vai ver 3 lindos princípios para a vida cristã enquanto você estiver fazendo esse curso. É simples, vem pelo WhatsApp, é rápido, basta você ligar aqui ou mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece ou aproximar o seu celular deste QR Code aqui e você já vai começar a fazer o curso imediatamente. Só escreva lá, vida espiritual, quero o curso, e você vai ver que gostoso. É muito gostoso estudar a palavra de Deus, tá bem? E hoje nós vamos aqui para o capítulo 4, que tem algumas ofertas diferentes. Vamos só dar uma recapitulada rápida. O primeiro capítulo fala sobre os holocaustos, entrega, não é? Você entra em contato com a graça de Deus, pedindo perdão pelos pecados. Capítulo 2, a oferta dos manjares, submissão e dependência. Não havia derramamento de sangue aqui, você pode ver no capítulo que nós já gravamos. O capítulo anterior, os sacrifícios pacíficos tinham que ver com louvor, com gratidão, com comunhão com Deus, desde o gado maior até a cabra, um animal mais simples, e também ali algumas coisas feitas com farinha, não é? Manjares com farinha. Agora nós vamos entrar um pouco sobre ofertas sobre o pecado. Então, vamos só falar de novo. O povo de Israel estava lá muitos anos, séculos com os egípcios. Eles aprenderam a adorar os deuses dos egípcios, eles aprenderam a entender que havia vários deuses e que o Deus de Moisés era mais um deles. Era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Tanto é que a compreensão era tão falha que quando Moisés demorou para descer do Monte Sinai, o que aconteceu? Eles derreteram lá o ouro que tinham, né? E Arão fez um bezerro de ouro para eles. E eles estavam adorando, festejando, mas não tinham compreensão. É aquela história, não é? Saiu da roça, mas a roça não saiu deles. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quem sai da roça e a roça não sai dele, parabéns, viu? Porque essa simplicidade da vida da roça a gente precisava ter mais nos nossos dias. Né? Mas com o Egito não, aí não. Aí é o pecado que havia ali, adoração para outros deuses e tal. E aqui eles estavam aprendendo. Eles faziam uma troca com um dos deuses lá que quisessem adorar através de um sacrifício que até era um sacrifício de pessoas, né? Seres humanos. Não sei se Israel já tinha feito nessa época, não há nenhuma informação aqui, mas em outros momentos, alguns reis de Israel fizeram isso. Imolaram seus filhos. Que absurdo. Bom, mas aqui nós vamos encontrar sacrifícios pelo pecado. Então, pelos pecados de ignorância. O primeiro verso já diz assim, se alguém pecar por ignorância, qualquer um dos mandamentos, deve fazer isso. Então, pecou por ignorância, mas pecou. Fez uma coisa ruim para si ou para alguém. Se fez para alguém, fez para si também. Se fez para si, fez para alguém também. O contrário vale. Não é? Então, um pecado por ignorância é um pecado. Ele precisa ser descoberto e tratado. Então, como começava tudo isso? Verso 3 vai falar sobre o sacerdote. Depois ali no verso, a partir do verso 13, vai falar sobre a congregação. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, a congregação. Depois, verso 22, se os príncipes, os governantes pecassem também por ignorância. E termina aqui com o sacrifício pelos pecados de ignorância por qualquer pessoa. Então, vai descendo, desde o líder espiritual, né, depois a congregação, o príncipe e qualquer pessoa, alguns traduzem por plebe aqui este último. O sacrifício tinha que sempre conter aqui o sangue. Isso aqui é bem claro. Mas você vai ver algumas diferenças entre um e outro sacrifício aqui.
sacerdote, quando ele pecava por ignorância, veja bem, o mais importante, o exemplo maior era o sacerdote. Tropa é espelho de chefe, né? E aqui o líder espiritual, ele dá o tom para a vida de muitas pessoas. Por isso que a gente ora para que os líderes não façam bobagem. E eles devem orar também por eles mesmos. Eu sou pastor de uma igreja e se eu mentisse, se eu roubasse, trapaceasse, emprestasse dinheiro dos irmãos, não pagasse, você entende que complicação? Como é que iriam me ouvir lá na frente? Se eu espancasse, não faço isso, né? Espancar a esposa, tratar mal a família, não administrar bem o meu lar, sempre procurar o meu próprio proveito, tentar tirar dinheiro da igreja de alguma maneira para o meu benefício, para viagens, para carros, para casas. Que exemplo seria esse para os membros da minha congregação? Eles estariam recebendo um voucher, não é, para poderem fazer o mesmo. O exemplo é forte. Então aqui o sacerdote tinha algumas coisas importantes. Se o sacerdote ungido pecar, aqui não está falando de qualquer pessoa, está falando de um líder espiritual que foi ungido por Deus. Se ele pecar, as consequências são grandes. Se o pai de família, que é o sacerdote do lar, pecar, isso influencia demais os seus filhos. Então a gente vive num mundo que estamos correndo atrás do rabo, né? O cachorro correndo atrás do rabo. O pai se separa da mãe, a mãe se separa do pai, o casal se separa. Qual é a mensagem que eles estão passando para os filhos? Filhos, se vocês não escolherem bem, pode separar, procure outra pessoa. E há pais que estão, sei lá, no segundo, terceiro, quarto, estão procurando a pessoa certa. Não se envolvem para mudar, porque o casamento é uma questão de dois lados, não? Os dois têm que mudar, os dois têm que contribuir para que o outro seja feliz. Não esperar que o outro o faça feliz. Ah, não me fez feliz, eu vou procurar outro. Mas qual é o seu envolvimento para que você faça outra pessoa feliz? Então você está mandando uma mensagem péssima. Meu pai falava muitos palavrões e eu achava bonito aquilo. E os repetia quando ele não estava e quando ele estava e porventura os repetisse, eu tomava um tapa, era castigado. E eu não entendia isso, mas meu pai fala e por que eu não posso falar? Meu pai fumava e eu achava bonito. Ele estendia os dedos bonitos, morenos, longos, ele estendia e soltava fumaça. Eu também quero fazer isso. O líder, ele tem uma responsabilidade muito grande. Seja em que nível esteja, mas tem uma responsabilidade grande em cima dos seus liderados, em cima da sua família. E aqui o sacerdote ele tinha que oferecer, pelo seu pecado, por ignorância, um novilho sem defeito. Sem defeito. Novilho, grande, muito sangue. Como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta, diz o verso 4, trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre o novilho e imolará perante o Senhor, como o pecador faria por si. Colocar a mão, confessar os pecados, imolar. Lembre-se que ele está diante da tenda da congregação. Ele está ali próximo de entrar no tabernáculo propriamente dito. Então o sacerdote ungido, vejam essa expressão repetida aqui, tomará o sangue do novilho, entrará na tenda da congregação, agora já está no santo. Ele sai, né, a bacia ficava entre o altar, onde eram queimados os sacrifícios, o sangue também era aspergido ali, colocado nos umbrais, ali nas pontas, havia a bacia para lavagem, ele já estava na porta, ou à porta, ele entrava no santo, e fazia o que? Aspergia com o dedo 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Este véu que quando Jesus morreu foi rasgado. Este véu que era aberto e o sumo sacerdote entrava uma vez. E alguns dizem que esse véu era trocado de ano em ano, porque a gordura ficava nele. A gordura apodrece.
fica mal cheirosa. Por isso que o altar de incenso estava bem ali para tirar o cheiro ruim que ficava. O pecado é assim. O pecado tem essa conotação de ser ruim em nossa vida. Muito ruim. Então, ele fazia isso também, daquele sangue porá o sacerdote nos chifres do altar lá fora. Nos chifres do altar ali de dentro, desse que eu mencionei, do incensário. O incensário era aromático. Vamos lá, um cheiro suave saía ali, mas a gordura, o sangue ficavam impregnados nessa cortina que fazia a separação entre o santo e o santíssimo. Toda a gordura do novilho, da expiação, tirava aquele mesmo esquema. Tira os rins, o rim filtra o sangue tem impurezas, então isso não deve contaminar o santuário. Isso era queimado. O fígado, do mesmo jeito. As entranhas, lavadas, algumas delas e tal. O couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas e entranhas e o excremento. Diz aqui, a saber, o novilho todo era levado para fora do arraial, um lugar limpo, onde se lançava as cinzas e o queimará sobre a lenha. Fora será queimado onde se lança as cinzas. Tempos em tempos, em alguns sacrifícios, eles tomavam as cinzas e jogavam no lugar puro, fora ali do santuário. Não é? E essas cinzas e esse sacrifício, o resto do sacrifício, era queimado todo. O couro desse não ficava para o sacerdote. Todo o sacrifício. Aí vem o sacrifício por ignorância de toda a congregação se pecar, então o novilho. Aí um ancião de cada tribo levava em nome da tribo, da família, do grupo, e o procedimento era o mesmo, só que em vez de aspergir o sangue lá dentro, o sangue era aspergido no altar que estava lá fora, no altar de holocausto. Não é? Aí vem, é bem interessante aqui, depois levava-se esse novilho fora do arraial, queimava como o outro. Fora do arraial. A gente lembra que Jesus foi morto fora, né? Fora de Jerusalém, fora do templo. O sacrifício pelos pecados dos príncipes. Os líderes devem ser também, devem buscar também essa aproximação de Deus. O sacerdote deveria cuidar da congregação, dos governantes e de todo o povo. Também o mesmo procedimento, identificação, a mão sobre a cabeça do animal. Eles deveriam fazer isso. Não é? O sangue era derramado, porá sobre os chifres do altar, verso 25, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, será feito então fora. Sobre o altar a gordura era queimada e tal, o sacrifício faria expiação. Esse aqui não era levado para fora, só da congregação do sacerdote. E por último, de qualquer pessoa, pecado por ignorância. E aqui já vai para a cabra sem defeito. O pecado do sumo sacerdote ou do sacerdote era pior do que o pecado da população. Os pecados são iguais, mas a repercussão sempre foi maior. Então aqui era uma cabra simples, sem defeito, fêmea. Né? Talvez por indicar aí a repercussão, né? A procriação dos pecados, né? No meio da congregação, ali no meio das pessoas, mesma coisa, o sangue, tomará o sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Então os dois primeiros, um pouco diferente, a aspersão, um pouco diferente desses dois últimos, o do sacerdote mais sério. Então, como eu disse no começo, a repercussão de um pecado de alguém que está em liderança sempre é maior. Que Deus possa abençoar você, que você possa pedir para Ele perdão pelos pecados que você não conhece e luz para entender quais são estes e como eu posso fazer para trabalhar com eles com o poder e a graça de Cristo. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos por estes ofícios que apresentamos hoje no capítulo 4. A importância de oferecer por pecados não conhecidos, mas que não são menores que os outros. Devem ser buscados no sentido de reconhecer que o erro está acontecendo. Devem ser buscados para que a nossa vida seja santa diante do Senhor, não impecável, mas que possamos ser separados
e buscar ao Senhor através da oferta do nosso coração como um bálsamo para andarmos contigo e para esperarmos o retorno de Cristo, que é o nosso Salvador, teve o seu sangue derramado. Abençoa-nos por ele. Amém, Senhor.